Fala, Droba! O Charla agora é super! A Superbet, nova parceira oficial do Charla Podcast. Confia que agora é super vral! Quem pra mim vai sofrer muito com esse overhatch. Então, aí, ontem, eu falei isso aqui, Tu viu a única bola que ele recebe? Não é do Diniz, então, eu falei isso aqui. bola que ele recebe, ele praticamente se livra da bola. Eu falei isso aqui na última charla de quinta. O maior problema que o Fernando Diniz vai ter é de saber se vai dar pra jogar com Coutinho e Verratti ou não. Pra mim, já passou do tempo que não dá, mano. Ou é um, ou é outro. E aí? Então, e aí? Hoje, diante da partida de ontem, diante do que o Coutinho fez, é o Coutinho que sai, pô. Mas só o problema é que não faz sentido deixar o Verratti, que a parada dele é bola aérea. Vai mandar o Diniz ficar cruzando, o Diniz não vai fazer isso, cara. Não, mas não é cruzar apenas. Ontem, por exemplo, tiveram cruzamentos. As jogadas do Vasco na linha de fundo foram todas cruzadas. O Lucas Piton cruzou, o Nuno Moreira cruzou, o Paulo Henrique cruzou. Mas não é o padrão do Diniz esse. Não, eu sei que não é o padrão do Diniz. Eu acho que ainda é vício. Mas eu acho que pode ter triangulações. Eu acho que ele pode achar aquele jogador que faz o pêndulo, que a gente tava imaginando o Coutinho. Eu acho que ele pode imaginar um terceiro homem de meio de campo. Eu acho que... Eu sei que foi tudo especulação de Twitter, de páginas de Twitter, mas o Lima, ser o primeiro jogador especulado no Vasco, pra mim faz um sentido. Eu acho que ele quer o Lima como terceiro homem de meio de campo. E esse terceiro homem de meio de campo seria no lugar do Coutinho. Você não acha que, por exemplo, o Ele não tira o Coutinho não, gente. Fica tranquilo. Não sei, mano. Não, eu acho que ele não vai tirar. Mano. Eu acho que ele não vai tirar. Que não dá pra ter os dois, a discussão não é se ele deveria tirar. Falei que ele não tira. Eu também acho que ele não tira. Mas ele pode chegar nessa conclusão. Agora, ele não tira, mas não vai, do time, cara. Ele não vai tirar. E aí tem uma outra situação que eu acho que ele pode adaptar, porque... Ou botar o Coutinho de ponta. Se você levar em consideração... Tirar, ele não tira, não. Se você levar em consideração que o prime do Diniz no Fluminense, você tinha um Cano iluminado fazendo 40 gols na temporada, né? 42. 2 temporadas seguidas, né? Fazendo... 44 e 40. Mais de 40 gols. E você tinha no Fluminense, claramente, aquelas aproximações em bloco, por um lado ou pelo outro, e aí, às vezes, você pegava o time marcando em bloco, e aí você invertia a jogada, seja do Samuel Xavier pro Marcelo, enfim. Isso. E aí você... não ocorreu ontem, né? O Arias caindo tanto por um lado como pelo outro. E aí, quando você chegava na linha de fundo na hora de cruzar, a bola era pra trás, no chão, porque o Cano, com um toque na bola, conseguia converter. Ele nunca deu 2 na vida, né? Ele não gosta, ele é E viciado. eu acho que esse último toque pode ser numa bola aérea. Exatamente. Eu acho que aí tipo assim, ele vai não. fugir um pouco do que vai ser o último passe, mas assim, se você levar em consideração que se o Diniz conseguir aplicar a supremacia nos flancos, né? Pra chegar com a bola com qualidade no Verratti... É só mudar o último passe. Se mudar o último passe, a bola chegar com qualidade, o Vasco parar de... Porque o Vasco não vai ficar cruzando hoje o Vasco não tem jogador pra você pensar no time sem o Verratti. Essa é a parada. Tira o Verratti. Assim, pode ser o Ryan em jogos específicos de jogar em contra-ataque ou numa partida contra um time melhor. Eu até entendo. Mas hoje o Verratti não pode ficar no banco, gente. Não existe time do Vasco sem o Verratti. O Verratti, nos últimos 9 jogos que o Vasco não ganha, o Verratti fez gol nos jogos. E mais nenhum jogador outro fez gol. Não chega perto de fazer uma partida próxima do que é o prime do Verratti. Então é melhor você ter o Verratti nulo numa partida e vai que o Lucas Piton acerta o cruzamento, vai que o Paulo Henrique acerta o cruzamento e faz um gol. Porque ele é benéfico pro Vasco. Ele só traz coisas boas pro Vasco. O Coutinho, até agora, ele não conseguiu trazer nada de bom. A cabeça mudou de 1 mês e meio pra cá, né? Não, mas é porque uma hora tinha que mudar. Eu abraçava o Coutinho eu abraçava e o Coutinho, ódio à supervalorização do Verratti. Sim, pra caralho. Só que o Coutinho, ele não tá desempenhando, mano. E o tempo tá passando. O Cantarelli acabou de me ligar. Ele tem que ser... Tinha razão, Phil. Tinha razão. O Cantarelli falou. Tinha razão. Só que ele tem que ser punido de alguma forma, tá ligado? Ele não pode ser titular o tempo todo fazendo... E outra coisa que irrita o jogador... Isso deve irritar os jogadores do Vasco e irrita a torcida. Ele reclama de tudo, gente. Ele erra um passe, alguém erra um passe, ele já faz assim. Sabe o que era assim? Porra, mano. Parece que ele é o supra-sumo do futebol. Ele é o Messi e só tá em volta ali jogadores medianos pra ruim. Sabe o que era assim no Flamengo? Flamengo? Não é isso, pô. Não é isso. Sabe o que era assim no Flamengo? Paulo Guerreiro. Não é o Messi, então. O resto da frase... Ele não é o Messi. Resto da frase tá ok. Ele não é o Messi. O medianos e ruins no entorno dele, eu não vou discutir, não. Sabe o que era o eu queria dar um exemplo, eu falei, vou botar medianos pra ruim pra não falar o nome de algum jogador. Tá aprendendo. Sabe o que o Paulo Guerreiro era assim no Flamengo? O Paulo Guerreiro, tipo assim, ele é nitidamente, tecnicamente melhor do que quem tava ao seu redor, só que também não decidia.
Pô, saiu do Flamengo sem fazer um gol no Vasco. E, mano, tu via assim, ele fazia o pivô e tal, via que algum companheiro dava uma bola errada, era o tempo todo virando, porra, até reclamando e tal. E eu vejo muito isso do Coutinho, assim... Ele atrasa a jogada. Cara, e me incomoda muito a falta de chamar a responsabilidade, cara. Isso eu acho bizarro mesmo. Cara, tem que... Assim, ele pode ser o cara, que, por característica, que não seja o cara cerebral, que seja o cara mais chuta-chuta, mas, mano, ele é, tecnicamente... Ou era, né? Ou era. Pode ser. Ou era. Mas eu acho que mesmo no A finalização, pior nível... a finalização ele não perdeu, mas o restante parece ter perdido, porque... Ele cara, não tem X1. Ele não tem intensidade física. Ele não pifa uma bola. Ele não pifa uma bola. Fudeu. O que ele faz em campo? Ele ontem voltou, ele começou a ficar irritado, porque a bola não tá chegando nele, ele começou a buscar a bola lá atrás. Aí quando ele faz isso, você vê nitidamente que ele não tem condição de jogar próximo de 90 minutos. Ele não tem condição, às vezes, de jogar 60 minutos. Ele volta pra trás pra pegar a bola na saída de bola e ele não consegue dar um pique pra passar do meio de campo, gente. Quantas vezes ele jogou 90 minutos no Vasco? Ele jogou uma vez só, pô. Uma vez. Ontem eu achei que o Fernando Diniz ia fazer ele jogar 90 minutos. Ele saiu só aos 80. Não, em algum momento ele vai fazer. Vai fazer. Parece que, tipo assim, ontem já deu um exemplo. Porque ontem ele tava péssimo na partida e ficou até os 80. Então, aparentemente, se ele jogar minimamente bem, o Fernando Diniz vai manter ele no campo. Se ele não campo. tem condição... Gente, vejamos e convenhamos que o Coutinho não tá fazendo diferença no Vasco. Não faz. Não faz diferença no Vasco. Se ele não tem condição de atuar 90 minutos... O Coutinho tem quantos anos? 31? 32? É só isso? Eu acho que é 30, 31. Gente, é só isso? Mano, É só isso. Se... Ele não veio com 35 no final de pra mim a carreira. idade dele. 32. 32 anos. O cara tem 32 anos. Fábio tem idade pra ser pai dele. 40... Não. Não tem, né? Não, 40 e quanto? 45. Vai fazer 40... Não, 44. Não, vai fazer 45 Não, esse ano. pai na adolescência. 13, não tem idade. Pai na adolescência. Acontece na vida, já aconteceu. Tá. Já aconteceu, isso é aconteceu. verdade. Agora, ele não tem, por exemplo, se ele não tem condição, com 32 anos, ele tá jogando quanto tempo no Vasco? Ele vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Se ele não tem condição de jogar 90 minutos e ele não tem nenhuma lesão recente, grave, irmão, é papo de fazer uma força-tarefa, falar assim, Coutinho, você vai ficar fora um mês, se recondicionando fisicamente, pra você atuar 90 minutos. Não tem cabimento num elenco... Mas pela idade dele. Não, por É tudo. assim, Mas sabe o que é pior? Diniz Na usava o Felipe Melo, Não. 45 é pensado. Não, sim. mas assim, não tem cabimento ele não ter condição de completar uma partida. E eu digo isso de forma até potencializada em relação ao Vasco, porque o Vasco precisa dele. Não, e ontem, precisa dele ontem foi 90 uma minutos. partida que não pedia intensidade. A partida que o Vasco ficou com a bola, principalmente no primeiro tempo, o Vasco dominava o jogo com a bola no pé, não dominava a questão de criar chances mas não e tal. corria atrás da bola, Mas não né? corria atrás da bola. Então ontem era pra ele desempenhar pelo menos bem no segundo tempo. Ele não conseguia correr, pô. Ele não consegue se aproximar. O Vasco serve... é uma coisa que a gente debate aqui o tempo todo. O Vasco só joga pelo lado esquerdo. A maioria das jogadas de ataque são pelo lado esquerdo, pelo lado direito só acontece quando o Paulo Henrique pega a bola e sai correndo. Isso acontece muito porque o Coutinho, ele não consegue se aproximar do lado direito do jogo. Porque ele é pra fazer o pêndulo, né? O Fernando Diniz gosta de usar um jogador pra fazer o pêndulo. O Coutinho, ele é viciado em só pela esquerda, porque é onde ele tá acostumado a jogar. O lado direito, ele não aproxima. E ele já fica cansado só do lado esquerdo. Imagina se ele começar a correr o campo todo. Acho que o caminho do Coutinho com o Diniz é virar um ponta mesmo e vai ser ser um o Arias? Arias do outro lado ali. O Ryan foi muito mal ontem. Eu acho que ele não é o principal culpado. Ele tocou 9 bolas só, no jogo todo. Ele jogou até os 65, 70 minutos, ele tocou 9 passes. Não pode um jogador, numa partida que o Vasco precisa... No time do Diniz. O Fernando Diniz... 9 passes? 9 passes a partida Aí, inteira. Foi uma merda. Só que, dito isso, é o que eu tô falando, o Vasco só procura o lado esquerdo. O moleque fica isolado lá do lado direito sozinho. Ninguém aproxima dele. O Coutinho não aproxima do Nuno Moreira e não aproxima dele. Então, ao mesmo tempo que eu acho inadmissível ele só tocar 9 passes, eu acho inadmissível o time não buscar o lado direito em momento nenhum. Esse é o passo 2 do Diniz, que é a questão da inversão de bola, né? É inversão de bola. Ontem não teve. Então, é o que eu te falei. O bloco aproximado no lado esquerdo então. pra inverter a bola, pra pegar o Ryan livre em algum momento. Ontem... pegar a ultrapassagem do Paulo Henrique. Ontem a gente viu um terço de Fernando Diniz, foi o que eu falei. Ele começou o time pela defesa. E depois do meio de campo, o Vasco tava perdido. O Vasco não parecia um time de Fernando Diniz. Foda, sabe? Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!